Olá, pessoal. Vim aqui desejar uma boa prova para vocês neste sábado do dia 4. Comunicar também que eu já fiz o lançamento de notas, corrigi as atividades, deixei comentários no ensaio, os seminários ficaram ótimos. E quero comentar um pouco, né, sobre essa disciplina que terminou lá em abril. As atividades, as últimas foram entregues até o início de maio, para que vocês tenham uma recapitulação, né, de tudo que a gente estudou e as expectativas que eu coloquei nessa prova também, para a gente poder alinhar e para que vocês sintam enquanto um processo, de fato, de uma avaliação formativa, que houve todo um processo. Então, de maneira nenhuma eu quero que essa seja uma avaliação eliminatória e classificatória, como tende a ser esse tipo de teste, né, de prova final. Bem, coloquei aqui em slides, né, essa proposta de revisão. Então, o que é interessante que vocês saibam? Toda a prova foi elaborada a partir de 2 textos, né, que estão disponíveis lá no nosso espaço do Moodle, que é esse livro, da Teorias de Aprendizagem, do Marco Antônio Moreira. Eu coloquei esse livro como a nossa referência, e trouxe também o texto de Osterman e Cavalcante, que é Teorias de Aprendizagem, que é aquele texto que vocês usaram para fazer o mapa conceitual. Então, os 2 textos têm tudo a ver um com o outro, mas é importante que vocês deem uma olhada antes da prova. A prova é sem consulta, então é importante que vocês retomem esses 2 textos para que vocês se sintam mais confiantes e confortáveis, né, para resolver a prova. Para lembrar vocês onde que está cada um deles, né? No nosso ambiente, nós temos esse link da biblioteca virtual. Então, você pode clicar lá e vocês vão ver que logo o primeiro que aparece é o do Marco Antônio Moreira, que é esse livro. O que é interessante desse livro e a forma que o autor organizou? O Moreira, no final de cada capítulo, ele traz, assim, conclusões, considerações, ainda que você não vá ler todo o livro novamente, né, ou ler pela primeira vez, é importante que você passe por essa introdução, principalmente a introdução dele é muito importante, que ele faz uma apresentação geral, né, sobre toda essa estrutura do livro, as teorias que serão abordadas, e em cada capítulo dê uma olhada nessas considerações, que é essa parte de conclusão, que é curtinha, para que você relembre, né, cada uma delas. E o outro é esse que eu deixei para vocês já disponível lá no mapa conceitual, que foi uma atividade avaliativa. Pela qualidade dos mapas de vocês, eu acho que vocês podem se ater pelo mapa mesmo conceitual para fazer essa revisão antes da prova, tá bom? A estrutura da prova, eu já vou contar para vocês como que é essa estrutura. A prova vale 51 pontos. São 5 questões, tá? Então, na questão 1, é uma questão que eu coloco um trecho e que vocês têm que identificar 5 incoerências. Sabe aquela brincadeira de acho erro? 7 erros? Então, aqui na verdade são 5. Então, prestem atenção, porque acaba sendo uma atividade mais de peguinha, né? Porque é para você prestar atenção na omissão de palavras ou a troca de palavras, né, por termos opostos. Então, vocês têm que encontrar incoerência. Então, são 2 parágrafos, né, que eu juntei ali num trecho, para que vocês encontrem essas 5 incoerências e embaixo vocês têm que escrever essa incoerência, tá? A questão 2 é um verdadeiro ou falso, então eu coloco várias assertivas para que vocês avaliem de acordo com esse referencial teórico. A questão 3 é um complete lacunas com palavras destacadas, então já deixo essas palavrinhas no quadro, que devem ser utilizadas para as lacunas. Lembrando que as palavras podem ser usadas mais de uma vez. Então, acho que são 10 lacunas e você tem uma quantidade menor de palavras nesse quadro, tá? Na questão 4, eu destaco alguns autores, já trago o nome deles aqui, porque são autores que vocês abordaram lá no referencial teórico para o mapa conceitual, são autores que a gente tratou durante as nossas discussões. Então é importante que vocês façam uma revisão, porque aí eu vou colocar várias frases e peço para que vocês façam essa relação, né? Então,
qual concepção que se refere a Vygotsky, qual concepção se refere a Novak, e assim por diante. E a última questão é a questão dissertativa. Então, considerem, né, o próprio ensaio que vocês escreveram, todo o repertório, né, que a gente estudou, essas várias teorias de aprendizagem, pensando especificamente na sua prática pedagógica, tá? Então, a ideia é que vocês escrevam uma reflexão, pensando em qual teoria, né, que vocês consideram que é mais adequada para a sua própria prática pedagógica. Traga uma reflexão, essa questão dissertativa é que vale mais ponto, então traga uma reflexão consistente, tá? Uma escrita em que eu perceba o seu ponto de vista relacionando a teoria. Gente, espero que seja uma boa prova, aguardo comentários, né? E assim que vocês terminarem, o coordenador envia para eu corrigir. Então, desejo a vocês um bom fim de semana, apesar de sábado ser um sábado de avaliação, mas que todos estejam bem por aí. Um abraço.